Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina? Antes eu quero mostrar para você o que vem por aí. Já estamos na lição 11, portanto temos mais 3 semanas aí pela frente para estudar a lição deste trimestre sobre Hebreus, e vem aí a lição adultos sobre Gênesis, o livro de Gênesis, uma lição muito interessante, preparada aqui por Jacques Ducamp, um especialista em Antigo Testamento, realmente uma lição muito boa. E a lição de jovens terá um tema diferente. Eu já expliquei para vocês que em alguns trimestres o assunto estudado é o mesmo, em outros há uma variação, há uma abordagem diferente, um livro diferente, um assunto diferente. E o tema da lição de jovens para o próximo trimestre será o livro, a Carta de Tiago. Muito bom também esse conteúdo aqui. Quem sabe até fica a sugestão para você estudar as duas, né? É o que eu faço. Enfim, aguardemos aí mais 3 semanas e convido você a fazer planos, né, para adquirir a sua lição, ter o alimento em casa aí para você estudar todos os dias a palavra de Deus, porque esse é o propósito da lição, levar-nos a um estudo diário da palavra de Deus. A lição desta semana, ainda estudando a carta, o sermão de Paulo aos Hebreus, tem como título Jesus, o autor e consumador da fé. O texto principal é justamente Hebreus 12:2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Como nós vamos dedicar um dia da semana para estudar esse verso aqui especificamente, eu vou avançar aqui e depois voltaremos a ele. Domingo, o justo viverá pela fé. O tema aqui, o texto para a leitura é Hebreus 10, 35 a 39. O que Deus diz nesses versos? Eu quero ler só os versos 37 e 38. Se você tem sua Bíblia aí, quero convidá-lo a abrir comigo aí em Hebreus, capítulo 10, versos 35 e 39. Pode acessar no seu celular aí, pode, se tem a Bíblia física também. Vamos ler juntos esse texto aqui. Hebreus, capítulo 10, versos 35 e 39. Que estudo tem sido, né, o deste trimestre, e realmente ficaremos com lições muito profundas, especiais para a nossa vida, né? Vamos lá, 35 e 39, 37 e 38 dizem assim esses versos: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Aquele que vem virá, e enquanto isso o justo viverá pela fé. Na verdade, aqui Paulo está citando um texto de Abacuque, Abacuque 2, 2 a 4. Quando a gente estuda esse livro, esse pequeno livro lá de Abacuque no Antigo Testamento, um dos profetas menores, nós percebemos que o profeta ali está chateado, está triste, ele está reclamando com Deus por causa das injustiças que havia ali naquele tempo e a aparente demora de Deus em fazer alguma coisa. Porque tu contemplas a injustiça, diz o profeta, reclama o profeta, e nada fazes. Mas o profeta, em lugar de se revoltar com Deus e abandonar o caminho, ele, diz o texto, né, eu me lembro que eu tenho até um sermão sobre esse livro, Abacuque, ele sobe numa torre de vigia e ali ele vai esperar pela resposta do Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude. Nós temos que ser sinceros com Deus em oração, nós não somos impassíveis, né? Nós temos nossos sentimentos, temos muitas vezes sentimentos de revolta com coisas que acontecem, mas não podemos, por causa disso, perder nossa salvação, abandonar a Deus. Deus está com a história nas mãos, ele tem os rumos da história, ele está conduzindo este mundo para um desfecho, que é a volta de Cristo. Temos visto guerras, injustiças, pessoas sofrendo o tempo todo, e a tendência, a nossa tentação, muitas vezes como a de Abacuque, é pensar que Deus não está vendo tudo isso, mas ele está vendo sim. Estamos estudando agora no Revados por Sua Palavra, o livro de Êxodo, justamente o momento em que Deus vai libertar o povo de Israel, os hebreus, usando para isso Moisés, Arão, e é dito que Deus ouviu o clamor do povo. Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus ouve nossas orações e no tempo certo ele vai intervir. Nós cremos nisso. Enquanto isso não acontece, o apelo aqui é que nós vivamos pela fé.
E fé, justamente na definição aqui de Hebreus, é a certeza de coisas que nós esperamos, ainda não vemos, mas esperamos. E a maior delas, sem dúvida, é a volta de Jesus. Então, aguarde, creia, confie, porque no tempo certo, Deus vai agir. Pela fé, Abraão. Aí nós começamos a estudar aquela famosa galeria da fé. É um capítulo muito bonito, realmente, uma lista de homens e mulheres que viveram pela fé, sofreram, tiveram seus problemas, suas quedas morais também, sua falta de fé muitas vezes, mas eles tinham essa convicção profunda de que Deus vai cumprir a promessa. E é dito, inclusive, nesse capítulo aqui, nesses versos, no fim deles, que eles morreram e aguardam, inconscientemente na sepultura, com exceção de Moisés, que é mencionado aqui, que está no céu, foi ressuscitado, mas eles aguardam, mesmo Moisés também aguarda o momento em que nós seremos de novo uma só família, haverá um só povo realmente redimido para sempre com Jesus. Então todos eles contemplavam uma terra especial, uma promessa de Deus, e assim avançaram pela vida. Abraão provavelmente seja o personagem mais importante neste capítulo. Seu último ato de fé é bastante instrutivo em relação à verdadeira fé, à natureza da verdadeira fé. O que é fé? A Bíblia diz que os demônios também creem, né? Só que eles não querem saber de Deus. A fé verdadeira nos leva a um relacionamento com Deus. É companheirismo, é confiança. A lição diz mais que Hebreus afirma que Abraão surpreendentemente resolveu o enigma ao chegar à conclusão, o enigma sobre por que Deus teria pedido para ele matar, sacrificar o único filho, o filho da promessa. Uma ordem muito estranha, mas era a voz de Deus. Abraão tinha suficiente comunhão com Deus para saber que era Deus quem estava ordenando. Então, aqui diz que ele resolveu o enigma ao chegar à conclusão de que Deus ressuscitaria Isaac depois que ele o oferecesse. Isso é incrível, porque ninguém ainda havia sido ressuscitado. Não havia essa certeza, mas sim uma fé na palavra de Deus. Abraão nunca tinha visto uma ressurreição, mas ele creu que isso seria possível. No entanto, parece que a experiência anterior de Abraão com Deus o levou a essa conclusão. Ele confiava em Deus. Abraão deve ter presumido que se Deus, em certo sentido, já havia concedido vida a Isaac, ele poderia fazê-lo novamente. Pelo modo como Deus tinha agido no passado, Abraão viu uma sugestão do que ele poderia fazer no futuro. Então, toda vez que nós tivermos alguma incerteza, alguma insegurança, temos que olhar para trás e ver como Deus tem agido em nossa vida. Quantas evidências temos da direção, do cuidado, do amor de Deus, e essas evidências e certezas e provas devem nos fazer ter segurança, esperança, confiança naquilo que Deus fará no futuro. Na terça-feira fala de Moisés. São vários os personagens nessa galeria, a lição pensou aqui pra gente, pelo menos uns 4 ou 5 deles, né? Mas focalizando aqui Abraão, Moisés e Raabe. Além de José também, enfim, mas fiquemos com esses 3, né? Moisés, crendo no invisível. A história é fantástica, né? Aqui a lição pediu que nós lêssemos 11, 10 a 28. Aí menciona Isaac, Jacó, José e depois Moisés. Moisés tem uma história maravilhosa, temos estudado também no Revaso por Sua Palavra, né? Ao lermos aí o livro de Êxodo. A referência à mãe adotiva de Moisés como filha de Faraó sugere que ele seria o próximo governante do Egito. Moisés, no entanto, estava disposto a deixar para trás a perspectiva de se tornar o rei da nação mais poderosa da época e, em vez disso, se tornar líder de escravos recém-libertos. Se não fosse com uma visão espiritual, seria uma loucura realmente, hein? Trocar o trono do Egito para se incomodar com um povo, muitas vezes rebelde, um povo escravo, libertado, ali num deserto, anos e anos caminhando debaixo de sol e sofrendo e passando dificuldades e ouvindo as murmurações, enfim, uma troca realmente muito estranha. Mas como Moisés era um homem de Deus e tinha essa visão espiritual, ele sabia que estava trocando um trono terrestre que um dia se tornaria em pó, o corpo dele estaria talvez numa pirâmide ali, se ressecando ao longo dos séculos, enquanto ele poderia estar, e de fato está, no reino eterno. Já está lá como
alguém que foi na frente dizendo assim, essa promessa é para todos, é uma garantia. Então ele troca um reino terrestre, que se torna em pó, para ter uma coroa celestial eterna, ser membro de um reino eterno. Realmente foi uma troca, convenhamos, muito, muito boa. Mas sem uma visão espiritual das coisas, sem essa fé, essa confiança, realmente naquele momento pareceria uma troca muito estranha, muito louca, né? Hebreus 11, 24 a 27, comparando com 10, 32 a 35, nós vemos aqui que em ambos os casos houve uma perda para ganhar. Então se perdem talvez aqui alguns privilégios e benefícios terrestres, seculares, mas a garantia aqui que teremos uma recompensa eterna com o nosso Deus. Quarta-feira, a personagem focalizada aqui é Raabe. É uma história muito bonita também, era uma mulher pagã, uma prostituta que morava em Jericó, mas ela teve fé no Deus dos Hebreus, e o texto mostra que ela conhecia já alguma coisa sobre esse Deus, já tinha ouvido falar dos feitos maravilhosos desse Deus. Não sabemos como essa informação chegou a ela, talvez por mercadores, por algum sonho de Deus, enfim, Deus tem seus meios variados, mas o fato é que essa mulher pagã, uma prostituta em Jericó, que morava no muro de Jericó, ela conheceu alguma coisa do Deus dos Hebreus e quis fazer parte desse povo. E graciosamente foi aceita como membro do povo de Deus. E mais do que isso, foi colocada na linhagem de Jesus. Isso é muito bonito, isso é uma graça inclusiva. A lição diz assim que não é isso o que o texto diz. A prostituta toma o lugar de José. Na narrativa, né, na sequência ali. Após a menção de Raabe, o padrão repetitivo termina abruptamente com "e o que mais direi?", o apóstolo Paulo escreveu. Em seguida, Paulo lista alguns nomes e eventos sem mencionar detalhes. O ato de fé de Raabe foi que ela ouviu, creu e obedeceu, embora não tivesse visto. Ela não viu as pragas do Egito, nem a libertação do Mar Vermelho, nem a água fluindo da rocha, nem o pão descendo do céu, o maná. Ainda assim, creu no que ouviu. Ela foi um bom exemplo para os leitores de Hebreus, que não ouviram Jesus pregar, nem o viram fazer milagres, e também para nós, que não vimos nenhuma dessas coisas. É realmente uma lição muito importante. Você percebeu o padrão aqui? Abraão nunca tinha visto uma ressurreição, mas ele creu que Deus podia fazer isso por seu filho, caso ele morresse. Moisés não tinha não tinha visto a concretização de seu sonho, de sua esperança. Mesmo assim ele creu e fez exatamente o que Deus mandou. A leitura de hoje do Revaz de sua palavra, Êxodo capítulo 7, mostra ali Moisés e Abraão, 3 vezes é dito no texto, fizeram exatamente o que Deus havia mandado, mesmo sem ver coisas que estavam prometidas, como transformar água em sangue, por exemplo, um cajado virar uma serpente, e outras coisas mais que aconteceriam porque Deus falou que faria, e eles creram naquilo que Deus falou. E Raabe também não viu aqueles grandes feitos sobre os quais ela falou, mas ela creu que eles aconteceram. Então são personagens muito adequados para 2 públicos. O público direto de Paulo, que estava, como já vimos, né, perdendo a fé, desanimando por causa das perseguições, talvez a esperança que eles tinham da volta de Cristo estava demorando muito na ótica deles, né, para o tempo deles, como para nós também muitas vezes parece, mas Paulo diz, olha, todas essas pessoas ficaram firmes, mesmo sem ter visto a concretização da esperança que eles tinham. E o segundo público que essa mensagem alcança somos nós, que também estamos aguardando o céu se abrir, os anjos rodeando o Salvador, a segunda vinda de Cristo. Estamos aguardando o momento que vamos entrar na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, passaremos 1000 anos com o nosso Senhor e os remidos. Enfim, tudo isso parece um sonho. Nós não estamos vendo essas coisas acontecendo, mas pela fé nós cremos que vão acontecer. Assim como essas pessoas aqui, assim como esses heróis da fé também creram e um dia verão a concretização da esperança deles. A pergunta final aqui na lição de quinta-feira diz assim: embora não tenhamos visto nada disso acontecer, a criação em 6 dias, o êxodo, a crucificação de Jesus, por que temos tantos bons motivos para crer? Boa pergunta, na verdade. Aquelas pessoas ali da galeria também tiveram ótimos motivos para crer, creram e um dia serão contempladas, essa fé será contemplada. E a lição termina na quinta-feira com o tema Jesus,
autor e consumador da fé. Justamente aqui está o verso principal da lição, no verso 2, né? Eu vou reler para você. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele mesmo fez isso. Jesus trocou, né, algo por algo. Suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele é o nosso maior exemplo nesse sentido. A lição de quinta conclui dizendo assim, que Jesus é o consumador da fé porque exemplifica perfeitamente como a corrida da fé deve ser executada. Como ele correu, pôs de lado todo o peso ao abrir mão de tudo por nós. Nunca pecou, manteve firmemente a sua visão na recompensa que era a alegria proposta a ele de ver a humanidade redimida por sua graça. Ele suportou oposição e abusos, ele não se importou com a vergonha da cruz. Agora é a nossa vez de correr. Embora não possamos alcançar o que Jesus fez com nossas próprias forças, temos seu exemplo perfeito diante de nós, e assim, pela fé nele, e mantendo nossos olhos nele, como os outros fizeram antes de nós, seguimos em frente com fé, confiando em suas promessas de uma grande recompensa. Lembre-se disso, você vai vencer, você vai ser um vencedor nessa corrida da vida, pela vida eterna, se você continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Isso significa comunhão com Jesus. Como eu posso manter os olhos fixos em Jesus? Todos os dias, lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a carta de amor que Deus deixou para nós e na qual ele se revela. Levando a sério a palavra de Deus, obedecendo ao que está aqui, de capa a capa, crendo que ela é a palavra inspirada de Deus. Se você ler todos os dias a Bíblia Sagrada, se você orar todos os dias, como se faz com um amigo, né, na definição de Ellen White, abrindo o coração para Jesus, conversando com ele, sentindo a presença dele na sua vida todo o tempo, se você testemunhar desse amor, pregando, dando estudos bíblicos, levando o conhecimento da palavra de Deus, da verdade que liberta a outras pessoas, você estará assim mantendo os olhos fixos em Jesus. Você estará preparado para o que vier aí pela frente, quer seja a nossa morte, quer seja a volta de Jesus, não importa. Os heróis da fé já estão há séculos na sepultura. Nós não sabemos se ficaremos alguns anos ou se veremos Jesus em vida. Não importa isso. O tempo transcorrido é para quem morre um piscar de olhos. O importante é estar com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em breve, nós o veremos face a face, juntamente com os heróis da fé do passado. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição que mais uma vez nos lembra de que precisamos andar com os olhos fixos em Jesus Cristo. Que nós temos uma carreira pela frente ainda, um trecho do caminho. Os nossos antepassados trilharam o caminho deles e nós agora temos o nosso para trilhar. Ajuda-nos a ficar firmes, Senhor, a não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, a permanecer em direção a Canaã celestial. E que em breve possamos contemplar Teu rosto e conhecer os heróis que nos precederam. Nós oramos e agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e eu quero fazer um convite especial para você no finalzinho deste vídeo. Amanhã, às 20 horas, aqui no meu canal no YouTube, Michelson Borges, eu farei uma live com a minha esposa, a Débora, contando um pouco da nossa experiência de conversão, o nosso testemunho. Faz 30 anos que nós nos tornamos adventistas do sétimo dia e queremos contar para você como tem sido a nossa vida com Jesus, como tem sido uma bênção ser um adventista do sétimo dia. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente aí a sua vida e que permaneçamos firmes neste caminho, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.